Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos te cultuar nessa manhã, Pai. De podermos estar em comunhão uns com os outros, porque no passado nós éramos inimigos, mas hoje, através do sacrifício de Cristo na cruz, o Senhor trouxe paz e formou um povo para si, o povo que agora te cultua nessa manhã, Pai. Nós te pedimos a tua iluminação para entendermos, Pai, a tua palavra. Deus, agora eu te peço, usa a minha vida conforme o teu querer, como instrumento teu para ajudar a tua igreja a compreender a tua rica palavra em nossas vidas e possamos ser transformados por ela, a imagem do Filho de Deus, Cristo Jesus. Amém. Podemos nos assentar. No começo da história da humanidade, houveram algumas rupturas, né? Algumas alienações, algumas separações depois da queda. E a primeira dela, e a mais terrível, foi a nossa ruptura para com Deus. O homem que antes andava com Deus no jardim, depois de ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, desobedecido a Deus, se escondeu deste Deus a quem ele amava. E aí a gente vê o começo da ruptura entre Deus e o homem, da separação entre Deus e o homem. E em decorrência dessa ruptura de Deus e o homem, nós vemos todas as outras. Nós vemos que o homem que andava pelo jardim nu não sentia vergonha de si, mas agora, ele olhando para si, sentiu vergonha de si mesmo e disse que estava nu e por isso se escondeu porque teve medo de Deus. E a gente vê o começo de uma ruptura psicológica entre o homem e ele mesmo. Nós vemos também, por causa que o homem estava nu e sentia vergonha, Deus matou um animal e fez roupas para este homem. E a gente vê aí o começo também de uma ruptura que a gente pode chamar ecológica, uma ruptura entre o homem e a natureza, que geme por causa do pecado da humanidade. E a mais terrível delas, depois da nossa ruptura com Deus, é a nossa ruptura entre Deus, entre o homem e o outro homem. Quando Deus pergunta para Adão o que ele havia feito, ele responde em suas palavras que não era culpa dele. Em suas palavras, antes aquela que era ossos dos meus ossos e carne da minha carne, agora era inimiga. Foi ela que me fez comer. E a gente vê aí o início de uma ruptura entre o homem e o outro homem. E a carta de Efésios, ela refere-se a essas, em duas formas dessa ruptura. Na primeira metade do capítulo 2, que nós vimos semana passada, no versos 1 a 10, os seres humanos estão separados de Deus. O verbo ele não é utilizado aqui, mas é o que significa estar mortos em seus delitos e pecados e estar sobre a ira de Deus. Por natureza, filhos da ira. E nós já vimos o significado dessas frases, dessas palavras, no sermão passado. Na segunda metade de Efésios 2, nos versos 11 a 22, que é o nosso texto, nós vemos que os seres humanos estão separados uns dos outros. Em especial, os gentios estão separados da comunidade de Israel, no verso 12. A Bíblia, ela começa com uma declaração clara da unidade da raça humana. No entanto, depois da queda, como vimos, e depois do dilúvio, segue a história das origens da separação humana. E pode parecer que Deus, que o próprio Deus, ele contribuiu para essa separação quando ele escolheu Israel como a nação escolhida, o povo separado, o povo santo de Deus. Mas nós devemos nos lembrar que, ao escolher Abraão,
entre todos os homens, ele queria que a sua posteridade abençoasse todas as famílias da terra. E ao escolher Israel como uma nação, ele também gostaria que Israel fosse luz para as outras nações. Mas a tragédia foi que Israel, ele se esqueceu da sua vocação e interpretou mal o seu privilégio. E achando-se favorito de Deus, ele acabou desprezando e até mesmo detestando os pagãos, tratando-os como cachorros, como a gente viu em algumas passagens das Escrituras. William Barclay nos ajuda a sentir a separação entre as duas comunidades e a hostilidade profundamente arraigada entre elas, especialmente do lado judaico. Ele escreve: o judeu tinha desprezo imenso pelo gentio. Os gentios, diziam os judeus, foram criados por Deus para serem combustível para o fogo do inferno. Deus, dizia a eles, ama somente a Israel entre todas as nações que fez. Não era nem sequer lícito prestar ajuda a uma mãe gentia na sua necessidade mais urgente, porque isso seria apenas trazer outro gentio para o mundo. Até a vinda de Cristo, os gentios eram um objeto de desprezo para os judeus. A barreira entre eles era total. Se um rapaz judeu se casasse com uma moça gentia, ou uma moça judia se casasse com um rapaz gentil, era realizado um enterro simbólico da moça ou do rapaz. Semelhante contato com o gentil era equivalente à morte. Desta dupla alienação gentia de Deus e de Israel, o povo de Deus, a assim chamada parede de separação que nós vemos no verso 14 era o símbolo permanente. O prédio do templo, edificado em Jerusalém por Herodes o Grande, fora construído numa plataforma elevada. E ao redor deles havia o pátio dos sacerdotes, a leste havia o pátio de Israel e mais além o pátio das mulheres. Todos esses pátios, né, tanto o pátio dos sacerdotes quanto o pátio dos judeus leigos, quanto o pátio das mulheres, eles estavam no mesmo nível do templo. Descendo mais 5 degraus, havia uma plataforma murada. Depois, após essa plataforma murada, descendo mais 14 degraus, havia um muro. O muro que a gente chama de o muro da separação. E após esse muro da separação, havia o pátio dos gentios. De todos os lados, os gentios eles podiam olhar para cima e ver o templo do Senhor. Mas eles não podiam se aproximar do templo. Porque em intervalos regulares, naquele muro de 1,5 m, havia uma inscrição que não dizia que os transgressores são punidos pela lei, mas dizia que aqueles que atravessassem aquele muro seriam mortos. Esta é a situação histórica, social e cultural de Efésios 2. Embora todos os seres humanos estivessem separados de Deus por causa do pecado, como nós vimos semana passada, os gentios também estavam separados do povo de Deus. E pior, eles eram inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus. E depois dessa introdução, que diz respeito ao pano de fundo de Efésios, nós podemos estudar um pouco melhor o que o texto nos diz. E nós vamos separar o texto em 3 partes. A primeira parte, do verso 11 a 12, fala sobre o que éramos. Do verso 13 a 14, o que Jesus Cristo fez. E do verso 19 a 22, o que agora viemos a ser. Vamos lá. No versos 11 a 12, a Bíblia fala: portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo começa dizendo, portanto, isto é, porquanto vocês, efésios, uma vez que estavam mortos em seus delitos e pecados, foram vivificados pela graça mediante a fé para as boas obras,
Considerem o seu atual e elevado estado, à luz da sua anterior e miserável posição, para que vocês possam glorificar a Deus por isso. Ele fala, portanto, lembrai-vos. E esse verbo ele está no imperativo. Isso indica que Paulo está dando uma ordem expressa para que os efésios estejam ativamente se lembrando do que eram, do que agora são em Cristo Jesus. Nos versículos 1 e 3 do capítulo 2, Paulo retratou a totalidade da raça humana, judeus e gentios, mortos no pecado e na morte. Aqui, nos versos 11 e 12, ele refere-se agora particularmente aos gentios, aqueles que os judeus, a circuncisão, chamavam com desprezo de incircuncisão. A circuncisão, naturalmente, ela foi dada por Deus a Abraão como sinal exterior dos membros do povo da aliança de Deus. Mas o rito e a palavra ela tinha chegado a assumir uma importância exagerada naquele tempo. Os gentios e os judeus se chamavam de uma forma ofensiva uns aos outros. Paulo enfatiza aqui o fato de que os judeus eram chamados de a incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne por mãos humanas. E como se Paulo aqui ele declarasse a insignificância dos nomes e etiquetas, em comparação com a realidade por trás deles. E dando a entender que por trás daquilo que é chamado circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas, há outro tipo de circuncisão. Uma circuncisão no coração, uma circuncisão espiritual e não física, a qual tanto judeus como gentios era necessário. No versículo 12 agora, ele deixa essa questão das ofensas e parte para a realidade mais séria da separação gentia. Ele fala, naquele tempo vocês estavam sem Cristo. E a expressão é terrível, porque no capítulo 1 que nós lemos e vimos aqui, nós vemos que as bênçãos espirituais para aqueles que estavam em Cristo Jesus. Os Efésios não tinham isso. Na primeira parte do capítulo 2, explicou como Deus nos deu vida, nos ressuscitou e nos fez assentar em Cristo Jesus. Naquele tempo, durante todo o período antes de Cristo, os gentios não estavam em Cristo, nem com Cristo, mas separados de Cristo. Nem sequer tinham a expectativa ou a esperança de um Messias vindouro. Naquele tempo, vocês estavam separados da comunidade de Israel. Embora eles estivessem incluídos numa província asiática do Império Romano, estavam excluídos das bênçãos inerentes à teocracia judaica. Eles não desfrutavam da cidadania do povo eleito. E esta carência, sem dúvida, era algo terrível, pois foi a Israel que Deus, na sua antiguidade, havia feito uma aliança, havia se revelado de uma forma especial, havia entregue a sua lei, havia entregue a sua proteção especial, as suas profecias e as suas promessas. Foi a Israel. E os gentios estavam separados dessa comunidade. Naquele tempo, vocês estavam estranhos às alianças da promessa. Em seu estado de separados da comunidade de Israel, os efésios foram estranhos a essa amizade, alcançada pela aliança que Deus havia feito com Israel. Eram meramente estrangeiros, privados de direitos e privilégios da cidadania judaica. Entre esses privilégios, o primeiro seria o pacto da promessa, que Deus fez com Abraão e sua posteridade, e que através desse rito solene, para que ele fosse seu Deus para sempre, e o povo de Israel fosse o seu povo para sempre. Os efésios, em seu estado de perdição,
também eram estranhos em relação a este pacto. Naquele tempo, vocês estavam sem esperança, porque embora Deus ele planejasse incluí-los um dia, e assim ele prometera, eles não sabiam disso, e portanto não tinham esperança para sustentá-los. Naquele tempo, vocês estavam sem Deus no mundo. É verdade que os efésios tinham muitos deuses, porém, isso era uma mera ilusão. Eles estavam separados do Deus único e verdadeiro. Não significava que eles viviam abandonados, que Deus havia abandonado eles. Porque nós sabemos que isso não é verdade, porquanto Deus, desde a eternidade, já estava incluídos nos decretos eletivos de Deus. Assim como nós vemos no capítulo 1, no verso 4. Eles, porém, haviam de fato vivido sem Deus no mundo, no sentido que não possuíam o verdadeiro conhecimento de Deus, sem a santidade, sem justiça, sem a paz, sem alegria e sem salvação. Eram semelhantes a marinheiros que, sem a bússola e nem guia, se achavam à deriva no navio sem timão, em uma noite sem estrelas, enfrentando um mar tempestuoso, longe do porto. Nada menos do que isso. É o que significa a frase sem Deus no mundo. Eles estavam perdidos. Este mundo é a massa da humanidade falida, perdida e carregada de pecado e exposta ao juízo deste Deus. Mas nós mesmos, em nossos dias, antes de sermos cristãos, estávamos exatamente assim, nessa situação desesperadora. Estávamos separados de Deus e do seu povo. Pior, nós éramos inimigos de Deus. De modo que a gente havia se rebelado contra ele. Mas a nossa situação, a situação não é a mesma do mundo onde nós vivemos hoje. Os homens ainda não estão em guerra. Se a gente ligar a TV hoje, nós não vemos a guerra entre homens. Nós não vemos a separação entre homens. Nós não vemos que os homens continuam construindo muros, assim como haviam construído lá em Berlim. Eles ainda não continuam construindo muros de concreto, de ferro, para separar uns dos outros. A gente ainda não se divide entre um lado e o outro. A gente não constrói barreiras de raça, de cor, de gênero, de casta, de tribo, de classe social. Nosso mundo é dividido assim. A nossa cidade é dividida assim. Os bairros são divididos assim. As pessoas se dividem assim. Mas o que a gente tem que ter em mente é que a discriminação é uma característica daqueles que estão sem Cristo, da comunidade que está sem Cristo. A discriminação é uma característica das comunidades que estão sem Cristo. Não é uma característica dos cristãos. Agora o apóstolo Paulo ele fala: portanto, lembrai-vos. E há muitas coisas que as escrituras falam para nós esquecermos, como as ofensas que as outras pessoas fazem contra nós. Mas aqui, em particular, há uma coisa que ele manda nós nos lembrarmos e não esquecermos. É o que éramos antes do amor de Deus nos alcançar. Nós éramos inimigos, separados de Deus e separados do seu povo. Por mais que seja difícil nós nos lembrarmos disso, seja desagradável para a gente nos lembrarmos de como nós éramos,
Somente assim a gente vai nos lembrar da graça, da grande graça que Cristo derramou por nós na cruz. Vamos para o ponto 2. O que Jesus Cristo fez. Versos 13 a 18. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos de forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. O paralelo entre essas duas seções de Efésios 2 é óbvio. Primeiro, nós vemos a descrição de quem nós éramos sem Cristo. Primeiro, mortos em delitos e pecados, nos versos 1 a 13. Agora, separados de Deus e do seu povo, versos 11 e 12. Agora, em ambos os casos, aos grandes adversativos. Mas Deus, no verso 4. E agora, mas agora, no verso 13. A distinção principal aqui na segunda seção, Paulo se refere aos gentios. Em essência, a diferença que Cristo fez é que vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. E essa linguagem é uma linguagem comum do Antigo Testamento, uma linguagem de distância, perto e longe, longe e próximo. Não era incomum no Antigo Testamento. Sabia-se que Israel e Deus estavam perto um do outro, visto que ele havia prometido que seria o seu Deus, Israel, o seu povo. Moisés ele fala: que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus? E no Salmos 148, 14 fala: os filhos de Israel, povo que lhe é chegado. E em contraste a isso, nós vemos as nações gentias como estando longe de Deus e longe do povo de Deus. Mas, graças a Deus, em Isaías 57, nós vemos Deus prometendo que faria paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto. Promessa que foi cumprida em Cristo Jesus e que é citada agora por Paulo. E essa proximidade com Deus, que todos os cristãos desfrutam através de Cristo Jesus, é essa proximidade de Deus. Sabemos que tanto judeus como gentios conquistaram essa paz por meio do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. E através de Cristo, através unicamente de Cristo, ou seja, através do derramamento do sangue de Jesus, o sacrifício da sua carne, a remoção da maldição feita na cruz, o acesso ao Pai se tornou real a cada um de nós. E não existiu e não existirá outro caminho que nos leve a Deus. Somente a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A expressão aproximados de Deus pelo sangue de Cristo, que anteriormente eles estavam separados de Cristo, separados do povo de Deus, agora em Cristo Jesus, salvos pela graça mediante a fé. Anteriormente eles estavam separados da comunidade de Israel, agora co-cidadãos
dos santos e membros da família de Deus. Anteriormente, estranhos aos pactos da promessa, agora membros do pacto. Anteriormente, sem Deus no mundo, agora em paz com Ele. E tendo o privilégio do bendito acesso a Ele em um só Espírito. Ele mesmo é a nossa paz. Nenhuma outra coisa. Ninguém, mais ninguém, seja a lei com as suas ordenanças, seja os méritos humanos, seja as obras da lei de toda e qualquer espécie, sejam sacrifícios, jamais poderiam fazer o que nosso Senhor Jesus Cristo, em sua própria pessoa, fez, porquanto Ele é a encarnação da paz, o príncipe da paz, reconciliando entre Deus e o homem, e, consequentemente, gentios e judeus em si mesmo. Homens com os outros homens. Ele fez ambos um só, reunidos em uma única unidade, a Igreja de Cristo Jesus. Nós somos esse povo, que pelo sangue de Cristo fomos unidos. Que sem Ele, nós ainda estaríamos separados uns dos outros. Vocês lembram do muro do templo que separava os judeus e os gentios? E a alusão a essa barricada literal é apenas um modo de ilustrar que Paulo utiliza. O que o apóstolo realmente estava afirmando era algo muito mais sério e terrível, ou seja, a hostilidade entre os dois grupos. Humanamente falando, o muro de ódio e desprezo que dividia judeus e gentios fora fortalecido ao longo dos séculos por um mútuo desprezo e difamação. Entretanto, Cristo, o autor da paz, derrubou essa barreira de hostilidade. E agora, tanto crentes de origem judaica quanto crentes de origem gentílica vivem juntos em unidade no meio do mundo de separação. E essa proclamação que Paulo fez da derrubada da parede de Jesus Cristo é extremamente notável. Falando de modo literal, histórico, a parede, ela só foi derrubada depois que as legiões romanas entraram em Jerusalém em 70 depois de Cristo. Portanto, ainda estava de pé. Ainda cercava o templo quando Paulo escrevia essa carta aos Efésios. Mas embora permanecesse materialmente, espiritualmente, ela já fora destruída. Em aproximadamente 30 depois de Cristo, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Há uma expressão de Armitage que fala assim: ainda estava em pé, mas já estava antiquada, obsoleta, de data vencida, no que se dizia a respeito ao significado espiritual. O sinal estava lá, mas o que significava, isto já fora derrubado. Aleluia. Em Cristo Jesus, esse muro de separação que separa homens foi derrubado para criar uma nova humanidade em Cristo, a sua igreja. Mas o que Cristo fez na cruz para afastar a inimizade entre judeus e gentios, entre o homem e Deus? E para a gente entender um pouco melhor o que ele fez, nós vamos separar os verbos principais, que aboliu, criou e reconciliou. Primeiro, ele aboliu a lei dos mandamentos. E esta é uma afirmação que Paulo faz, que ele derrubou a parede, a hostilidade, quando aboliu na sua carne a lei dos mandamentos de forma de ordenanças. À primeira vista, esta é uma declaração surpreendentemente, por que não dizer assustadora. Porque
o apóstolo declara que Cristo, ele declara, ao contrário do que Cristo, no Sermão da Montanha, ele fala que ele não veio para abolir a lei, e sim para cumpri-la. É algo muito estranho o que Paulo está dizendo aqui, né? À primeira vista. Mas a diferença entre o que eles estavam falando é que eram duas leis diferentes. Uma se dizia uma lei cerimonial e a outra era a lei moral. O que Jesus estava dizendo lá no Sermão da Montanha dizia respeito da lei moral de Deus, da diferença da justiça farisaica da justiça cristã. E ele insiste que nós devemos ainda cumprir a lei moral. Nós devemos ainda, sim, cumprir, por exemplo, os 10 mandamentos. Por exemplo, o Sermão da Montanha, que está imbuído da lei. A referência aqui que Paulo faz, ela é a respeito da lei cerimonial, ou seja, da circuncisão, a principal distinção física entre os judeus e gentios, os sacrifícios materiais, as regras acerca de comida e bebida, os regulamentos acerca do dia de festas, de lua nova, dos sábados e também da pureza e da impureza que regiam os relacionamentos sociais da época. Portanto, parece provável que estes fossem os mandamentos de forma de ordenanças que Paulo tinha em mente quando ele escreveu a Efésios. O grande erro cometido pelos judeus foi de oscilar sua ênfase na lei moral para a lei cerimonial. Invalidando a lei de Deus por sua tradição, eles acrescentavam ainda inúmeras regras e regulamentações da sua própria autoria. Desde o regresso do exílio, a religião judaica ela havia se tornado extremamente formalista. A ênfase recaía sobre a obediência às ordenanças tradicionais. Foi essa mesma ênfase sobre as estipulações cerimoniais, acrescidas ainda aquelas estipulações contidas na lei mosaica, que criou o muro da divisão que a gente viu. Por essa passagem, Cristo, mas na passagem que lemos, Cristo, por meio do seu tão grande sofrimento e morte, deu cabo da lei cerimonial e fez cessar o seu poder escravizador sobre nós. Mas parece provável, no entanto, que Paulo ele esteja fazendo uma outra referência, embora de uma forma secundária, à lei moral. Não, ele não está dizendo que ele aboliu a lei moral como um padrão de comportamento. Ainda está em vigor, como eu disse. Ela ainda é obrigatória para os seguidores de Cristo, para os seus discípulos. Mas, realmente, a aboliu como caminho para a salvação. Nós não precisamos cumprir a lei moral para ser salvos. Se fosse assim, a gente nunca seria salvo, porque nós não conseguimos cumprir a lei moral, por mais que a gente quiséssemos. Mas Cristo Jesus, o próprio Jesus, em obediência perfeita à lei, na sua vida e na sua morte, carregou sobre si as consequências da nossa desobediência. Tomou sobre si a maldição da lei que era nossa, o julgamento que paira sobre aqueles que desobedecem, a fim de nos livrar dela. Ou conforme Colossenses fala, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. A aceitação com Deus agora é através de Cristo Jesus crucificado, exclusivamente, seja para os judeus, seja para os gentios.
Resumindo, Jesus aboliu tanto os regulamentos da lei cerimonial quanto a condenação da lei moral. Ambas eram divisórias. Ambas foram deixadas de lado pela cruz de Cristo. Cristo, ele criou uma nova humanidade. É impossível agora deixar de perceber a maneira com que Paulo ele avança do negativo para o positivo. Da abolição de uma velha, de uma coisa velha, a tendência separadora da lei, para a criação de algo novo, uma nova humanidade em Cristo Jesus, que não há divisão. Os judeus e gentios estavam alienados uns dos outros, separados uns dos outros. Havia uma inimizade entre eles. Uma vez que a lei separadora foi destruída, não havia nada que os separassem. Durante toda a sua vida terrena, especialmente no Calvário, Cristo cumpriu a lei a fim de que em si mesmo ele pudesse criar ambos uma nova humanidade. Sendo que Cristo é tanto a semente da mulher quanto a semente de Abraão, não é surpreendente que nele judeus e gentios se reúnam a fim de se tornar uma nova humanidade, uma nova criação. E essa nova humanidade, em e através de Cristo, fez mais do que terminar com esse abismo entre judeus e gentios. Em outras passagens, Paulo ele diz que, e lá em Colossenses 3:11, ele fala: não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. E em Gálatas 3:28 ele fala: assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Em Cristo. Em Cristo, nós fomos feitos uma nova humanidade. Os homens, eles permanecem homens. As mulheres, elas permanecem mulheres. Os judeus, judeus. Os gentios, gentios. Mas a desigualdade diante de Deus e diante dos homens foi destruída na cruz do Calvário, quando ele criou uma nova humanidade. E ele reconciliou judeus e gentios com Deus. Depois da abolição da lei, da lei divisória e da criação da humanidade não dividida, veio a reconciliação de dois blocos da antiga humanidade com Deus, essa nova humanidade com Deus. Aqui, a inimizade é claramente entre Deus e os homens. Assim como no versículo 14 é entre judeus e gentios, entre o homem e o homem, aqui é entre Deus e os homens. E assim como a hostilidade entre os homens era mútua, a gente também pode entender que a hostilidade aqui era mútua. Não se trata de ter sido somente uma rebeldia à nossa atitude com ele. Trata-se também da sua ira estar sobre nós, como nós vimos no começo do capítulo 2. Nós estávamos sobre a ira de Deus por causa do pecado, por causa que nós transgredimos a sua lei. E somente por intermédio da cruz é que as duas inimizades terminaram, porque quando Cristo carregou o nosso pecado e o nosso julgamento na cruz, deixou a sua ira. Deus deixou a sua ira e nós vemos o seu grande amor. Cessamos a nossa rebeldia. E cessando a nossa rebeldia, a ira de Deus também cessou por ela. E o resultado de cessar a nossa rebeldia e a ira de Deus ter cessado por causa da cruz, houve reconciliação entre Deus e o homem.
em Cristo Jesus. Esta foi a realização de Cristo Jesus na cruz. Primeiro, ele aboliu a lei, seus regulamentos cerimoniais e sua condenação moral, como instrumento de divisão entre os homens e Deus, e entre judeus e gentios. Em segundo lugar, criou uma nova humanidade de duas profundas divisões, fazendo a paz entre elas. E em terceiro lugar, ele reconciliou com Deus essa nova humanidade unida, tendo matado, destruído por intermédio da cruz, toda a inimizade entre nós. O Cristo crucificado trouxe à existência, dessa nova maneira, nada menos do que uma nova raça humana, unida consigo mesmo e unida com seu Criador, a Igreja de Cristo. De novo, nós somos essa humanidade, essa nova humanidade em Cristo Jesus. E a lição básica é válida para todos nós, para todos os tempos. A razão por que existe tanta discórdia neste mundo, tantas guerras entre indivíduos, famílias, grupos sociais ou políticos, sejam eles pequenos ou grandes, é que as partes discordantes, seja por erro de um ou por erro de ambas, não conseguem se encontrar uns aos outros na cruz de Cristo, no Calvário. A divisão é porque nós, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós que estávamos separados de Deus e do seu povo, não conseguimos nos encontrar na cruz. Mas lá, ao nos encontrar, ele formou uma nova humanidade. Mas o que nós vemos hoje é que a sociedade, ela não consegue se encontrar na cruz. Por isso que há tantas divisões, por isso que há tantas guerras, porque a única maneira de haver uma unidade, uma nova humanidade, é somente através da cruz de Cristo. Somente quando os pecadores se estiverem reconciliados com Deus por meio da cruz é que poderão verdadeiramente ser reconciliados entre si. Isso revela quão importante é a nossa tarefa de pregar o Evangelho a todo homem e rogar-lhe que, em nome de Cristo, se reconciliem com Deus, para que o mundo, dilacerado pelos atritos, pelas guerras, pelas separações, encontre no Evangelho a resposta. E Paulo ele prossegue dizendo: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados juntos com os outros para serem morada de Deus no Espírito. O que agora nós viemos a ser por intermédio de Cristo Jesus? Paulo começa com um resumo. Ele explicou passo a passo o que Cristo tem feito para aproximar de Deus e do seu povo. Aqueles que anteriormente no mundo gentil estavam longe, estavam separados. Cristo aboliu a lei dos mandamentos, criou uma única nova humanidade no lugar dessas duas e ele reconciliou essa humanidade com Deus e pregou a paz para aqueles que estavam longe e para aqueles que estavam perto. Assim, qual é o resultado da reconciliação de Cristo e a sua proclamação de paz? Qual é o resultado? É este: vocês, gentios, o qual nós éramos, já não são aquilo que eram,
estrangeiros e peregrinos, visitantes sem direitos legais. Pelo contrário, agora, vocês estão em condições diferentes. Vocês agora são de casa, de uma maneira como nunca foram antes. Vocês que eram refugiados, agora têm um lar. Agora têm uma pátria. A fim de indicar as riquezas da sua nova posição e de seus novos privilégios em Cristo, Paulo, ele apela para 3 imagens familiares de igreja, que nós vemos em outras passagens das Escrituras. Ele fala a respeito do reino de Deus, da família de Deus e do templo de Deus. O reino de Deus. Conforme o versículo 12, os gentios eram forasteiros, sem cidadania, sem voto, separados da comunidade de Israel. Agora, porém, segundo Paulo, sois concidadãos dos santos. E embora não desenvolva essa metáfora, ele só cita aqui, parece que ele está aludindo à cidadania do reino de Deus. O reino de Deus não é uma jurisdição territorial, nem sequer uma estrutura espiritual. Gentios e judeus permanecem em igualdade a essa nova comunidade interracial governada por Deus, que substituirá a teocracia nacional do Antigo Testamento, o povo de Israel. Agora ele forma uma nova nação, a Igreja de Cristo, a nova humanidade em Cristo Jesus. E ele fala sobre a família de Deus, e ele muda a metáfora para se tornar algo um pouco mais íntima. Agora sois família de Deus. Em Cristo Jesus, os gentios e judeus são agora concidadãos sobre o governo divino. Vivem juntos como filhos de uma mesma família. Os filhos do Pai, que introduzidos nessa vida fraterna, agora são conduzidos a serem irmãos. Irmãos é uma das palavras mais comuns para descrever cristãos no Novo Testamento. Expressa um estreito relacionamento de afeição e de cuidado mútuo e de apoio. Filadélfia, o amor fraternal sempre deve ser uma característica especial dessa nova humanidade de Deus, a igreja. Paulo agora, ele vai falar sobre o templo de Deus, e aqui ele vai decorrer um pouco mais do seu tempo. Paulo agora ele chega ao terceiro quadro. Essencialmente, a igreja é uma comunidade de pessoas. Mesmo assim, ele se assemelha a um edifício, mais propriamente dito, a um templo. Primeiro, ele fala sobre o fundamento, que nada mais é do que algo extremamente importante para um edifício, no qual deve ter um alicerce sólido e estável. E a parábola bem conhecida com que Jesus ele termina o Sermão da Montanha sobre os 2 homens que edificam suas casas, ela ensina a necessidade de estarem firmados na rocha e não na areia. Em que rocha, pois, a igreja de Cristo foi edificada? Paulo ele escreve: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Visto que tanto os apóstolos quanto os profetas eram grupos com papel pedagógico, parece claro que o que constitui o fundamento da igreja não seja a pessoa deles e nem o ofício deles, mas a sua instrução. Em termos práticos, isso quer dizer que a igreja está edificada sobre as Escrituras, mais propriamente dito, sobre o Novo Testamento. E assim como não se pode mexer com um alicerce depois de ter sido colocado, a estrutura superior, nós também não podemos mexer no fundamento neotestamentário da igreja. Ele é inviolável. Muito diferente do que nós estamos vendo hoje
e inúmeros falsos pregadores. Mas a gente vai entrar nisso em outra hora, né? Senão a gente não para nunca aqui. Então Paulo passa da estrutura do templo para as pedras individuais. Nos dois casos, a união com Cristo, a pedra angular, é indispensável. As pedras angulares, elas eram maciças pedras postas na esquina formada pela junção das duas paredes, unindo-as de modo mais firme que poderia ser feito na época. Essas pedras, elas também contribuíam para fortalecer o alicerce da estrutura. Jesus, pois, é a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce, no qual também nós, juntamente com ele, estamos edificados. Cristo é a pedra angular da igreja. É ele que dá, juntamente com o fundamento da palavra de Deus, toda a estrutura da igreja de Cristo. O templo de Jerusalém era o edifício exclusivamente judaico, no qual todos os gentios eram proibidos de entrar, como a gente viu. Agora, porém, não apenas lhe é permitido a entrada, como eles mesmos, mas eles mesmos são agora parte integrantes do templo de Deus. E visto que uma das funções da pedra angular também era ligar as paredes, pedra angular, né, liga duas paredes, só para eram ligar paredes. É possível que Paulo esteja aqui também empregando essa linguagem figurada para proclamar que Cristo como a chave da ligação entre judeus e gentios, que ligam uma parede na outra, que ligam homens a outros homens. Qual é o propósito do templo? É o mesmo propósito, né? Qual é o propósito desse novo templo? É o mesmo propósito do velho templo, ser a habitação de Deus. Naturalmente, os israelitas, eles sabiam que eles tinham a compreensão espiritual de que Deus não habitava em templos feitos por mão de homens e que todo o universo não podia conter o seu ser infinito, o ser infinito de Deus. Mesmo assim, Deus, ele prometera se manifestar a sua glória no santuário, no interior do templo, a fim de simbolizar a verdade de que ele habitava entre o seu povo. O novo templo, porém, não é uma construção material, nem o santuário nacional, nem um território localizado. É um edifício espiritual, a família de Deus e uma comunidade inteiramente interracial que abrange tanto gentios como judeus e que tem alcance mundial, onde quer que se achem membros do povo de Deus. É aí que Deus habita. Ele não está vinculado a edifícios sagrados, mas às pessoas santas, compradas pelo sangue de Cristo, a sua nova humanidade, a Igreja de Cristo. É na Igreja de Cristo que ele habita. É maravilhoso olhar para trás e seguir a sequência do ensino que Paulo nos trouxe. Ele pinta uma grande tela com pinceladas firmes. Antes, conforme ele relembra, aos seus leitores gentios, estavam separados de Deus e do seu povo. Cristo, porém, morreu para reconciliar ambos em um povo, e por isso que já não são estrangeiros como eram antes, mas sim o reino sobre o qual Deus reina, a família que ele ama e o templo em que ele habita. De modo mais simples, nós estávamos separados de Deus e do seu povo, mas nós somos reconciliados em Cristo Jesus. E Cristo nos trouxe de volta para casa. A nova sociedade que Deus fez existir é nada menos do que uma nova criação, uma nova raça humana,
cujas características já não são a separação, mas sim a reconciliação. Já não é a divisão ou a hostilidade, mas sim a união e a paz. Deus reina sobre essa nova sociedade. Ele ama e ele vive nela. E, infelizmente, quando nós olhamos hoje para a igreja, nós vemos que até mesmo dentro dela há frequentemente separação, alienação, desunião, divisão, discórdia. Os cristãos levantam novas barreiras no lugar das antigas que Cristo demoliu. Ora, seja barreira de cor, ora, racismo, ora, um nacionalismo ou regionalismo, ora, diferenças pessoais feitas pelo orgulho de cada um, ora pelo preconceito, pelos ciúmes, pelo espírito que não perdoa, pelo sistema discriminatório de castas ou de classes sociais, ora pelo um clericalismo que separa clérigos e leigos dentro da Igreja de Cristo, como se fosse uma espécie diferente de seres humanos. Também por denominacionalismo, que transforma as igrejas em seitas e contradiz a união e a universalidade da Igreja de Cristo. Isso tudo dentro da igreja. Isso tudo depois de Cristo ter morrido na cruz do Calvário para nos unir. Nós continuamos criando barreiras para separar aquilo que Cristo uniu. Como nós ousamos edificar paredes de separação dentro das suas comunidades, quando Cristo as destruiu pelo seu sacrifício? Nós devemos olhar para o nosso irmão e considerá-lo como irmão, não como diferente, não como judeu e gentil, não como um outro homem qualquer, mas como filhos do mesmo Pai, como concidadãos do mesmo reino, como parte fundamental do mesmo templo de Cristo. Isso tudo impede do mundo de crer em Cristo Jesus. As separações dentro das igrejas impedem o mundo de crer em Cristo. Aonde deveria haver união, há discórdia. Em João 3:35 Jesus fala: "Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros." Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Como? Se tiverem amor uns pelos outros. Mas não tem como nós amarmos aqueles que nós consideramos diferente. Nós não temos como amar aqueles que a gente considera inimigos ali. Assim o mundo nunca saberá que nós somos discípulos de Cristo. Somente se o mundo olhar para a igreja e ver uma união, não somente entre aquela igreja, mas aqui eu estou falando da igreja de Cristo Jesus, a igreja universal de Cristo Jesus. Não somente dentro daquela comunidade, mas conforme a gente sabe todas as outras comunidades de Cristo Jesus. Por que a gente vai ficar de picuinha com outras igrejas? Por que as igrejas não se unem para alcançar, por exemplo, a cidade de São Paulo? Por que elas têm que pensar nas suas próprias
no seu próprio umbigo. Por isso que a igreja de Cristo não cresce. Ela poderia estar muito mais além se não fossem as desuniões que há dentro das comunidades e das desuniões que há entre as comunidades de Cristo Jesus espalhadas pela face da terra. A gente muitas vezes não consegue olhar para outra igreja e orar por ela de uma maneira verdadeira, querendo que ela cresça. Nós devemos pensar de uma forma diferente. A gente está começando agora uma igreja no centro de São Paulo. Nós não conseguimos e não vamos conseguir alcançar o centro de São Paulo sozinho. Nenhuma igreja consegue. Nenhuma igreja. O centro de São Paulo tem 436 mil pessoas, se não me engano. Pelo censo de 2010, é claro. Agora deve ter muito mais. É a região com maior densidade demográfica, onde há mais pessoas amontoadas. Não queira a gente pensar que a gente sozinho vai conseguir alcançar o centro de São Paulo. E se isso for algo que Deus colocou no nosso coração, alcançar o centro de São Paulo, nós precisamos de outras igrejas saudáveis que queiram realmente alcançar este lugar. Nós precisamos de parcerias, de plantar outras igrejas, de fazer com que o reino cresça através da cruz de Cristo, que formou uma nova humanidade de pessoas separadas, tanto umas com as outras como com Deus, que agora estão unidas por causa do sangue de Cristo Jesus. É simplesmente impossível para a gente, com pelo menos uma migalha de integridade cristã, continuar a proclamar Jesus Cristo e a sua cruz, que aboliu essas velhas divisões e criou uma nova humanidade de amor, enquanto, ao mesmo tempo, estivermos contradizendo essa nova mensagem com uma tolerância a barreiras dentro das igrejas, dentro da nossa igreja. E me pergunto se não há algo mais urgente hoje para a honra de nosso Senhor Jesus Cristo e para a proclamação do Evangelho do que isto, a igreja ser aquilo que já é segundo o propósito de Deus e a realização de Cristo, e ser vista como tal, uma nova humanidade, um modelo de comunidade humana, uma família de irmãos e irmãs reconciliados que amam o seu Pai e se amam uns aos outros. A habitação evidente de Deus pelo seu Espírito. Somente então o mundo crerá em Cristo como pacificador. Somente então que Deus receberá a glória devida de seu nome.